Ok, minha gente, voltamos. A partir de agora, nós vamos bater um papo com o Vanderlei e são muitos os assuntos relativos ao nosso município, coisas que a gente, ao nosso ver, está errado. São coisas que estão funcionando erradamente, né? Então você tem com a gente, você pode participar inclusive pelas redes sociais, nos acompanhando pelas redes sociais. Os novos preços dos supermercados Gucci já estão rolando aí e esses preços vão até domingo. E o Supergás Brás com promoção, novas promoções para o Dia das Mães. Bom, vai acontecer a festa lá no alto, a festa de Tereza, na rua ou dentro do Higino? Pode fechar a rua? Nós vamos falar sobre esse assunto. Cortaram a luz da prefeitura. E cortaram a luz aí de creche, de escolas também. Pagaram e religaram a luz? Fica aí o ponto de interrogação. Qual é a posição da Câmara de Vereadores? Por quê? Porque dizem que o prefeito viajou. Eu não sei porque eu não estava junto, eu não vi se ele viajou, se não viajou. Eu sei que eu já não vejo há muito tempo. Bom, eu já não vejo mesmo, né? Raramente eu vejo o prefeito passar pela rua, mas se eu tiver, ele vai olhar para o outro lado, então é difícil. Tudo isso a gente vai discutir a partir de agora, nesta sexta-feira, batendo papo com o Vanderlei Pérez, que isso foi assunto durante toda a semana nas edições do Diário e que, inclusive, já vou pedir já ao Gilberto para a gente colocar o Diário aí para o pessoal também acompanhar a edição do Diário. Vanderlei, final de semana chegando, sexta-feira chegando e a gente já tem ali, prefeitura tem a luz cortada por falta de pagamento. Isso foi a tua primeira matéria sobre isso, falta de pagamento da luz da prefeitura e de outras escolas e creches aqui em Teresópolis também tiveram a luz cortada. Prefeitura tem a luz cortada por falta de pagamento na matéria do dia seguinte, né? Ainda a matéria deu seguimento e aí é contigo. Cortaram a luz da prefeitura? Bom dia, Hélio. Cortaram a luz da prefeitura e de diversos outros prédios, né? Embora essa decisão que existe para a religação, ela seja apenas para o prédio da prefeitura e o prédio da garagem no Vale do Paraíso, né? Que é o que aconteceu no dia 29, esse corte de energia. Mas já vem sendo cortada a luz de diversos prédios da prefeitura ao longo do tempo. Só que corta no relógio, alguém da prefeitura, ela tem licença própria, ela vai lá e liga e agora a Enel está cortando no poste, que no poste é mais complicado de fazer o gato, né? Que é também um crime, que se uma pessoa comum, se um usuário comum religar a luz sem autorização da Enel, ele vai responder por crime na delegacia. Já tem vários casos, roubo de energia, né? E além de ser, jamais o município poderia admitir uma coisa dessa. Aliás, o André do Gás fez uma denúncia muito veemente ontem, ele afirmou no plenário da Câmara, ele tem conhecimento disso, que são dois casos que ele acompanhou, de religação com gato no CEMEI da Várzea e na creche da Hermitage, né? Ou seja, a Enel foi lá, cortou a luz e no mesmo dia apareceu um funcionário da prefeitura, ninguém sabe quem, o vereador certamente sabe, afinal de contas ele falou isso em plenário, foi lá e religou por conta própria, sem o pagamento, né? Então essas coisas são muito complicadas, porque a desobediência civil, né, a desordem, ela não pode partir de quem tem que estabelecer a ordem, né, de quem tem que dar exemplos. Então é muito complicado isso. E esse episódio da prefeitura, inclusive, é bem inédito, né? Porque o corte da luz foi no dia 29, eu dei a notícia no dia seguinte, e ao longo do dia seguinte a prefeitura continuou negando que a luz tinha sido cortada. A conversa no prédio da prefeitura é que tinha caído uma fase, que também é a mesma conversa nos prédios, né? É normal, então é tão normal a Enel deixar cair fase em Teresópolis que essa desculpa para o corte acabou ficando assim. E aí a gente vai descobrir, vazou a informação de dentro da própria prefeitura, que não foi por pagamento da conta de luz que ela foi religada, mas a prefeitura, o prefeito ou o representante dele, que o prefeito não estava no país, até onde se sabe, nesse momento, na segunda-feira, a prefeitura, a procuradoria foi à justiça e conseguiu uma liminar para a religação da luz. Porque quando corta uma luz, quando a Enel corta a luz, você não está devendo um mês. Você está devendo 3, 4 meses.
É um acúmulo de contas para eles Hoje cortarem. a Enel corta a luz de uma pessoa comum, vamos colocar assim, do cidadão comum, né? Do morador comum da cidade, ela está cortando a luz com menos que isso. Acho que nem mês está levando mais. Ela está cortando rápido. Não tem muito critério para esse corte, não. Ela pode cortar com tantos dias, não está muito claro. Ela tem que avisar ao consumidor que vai cortar, mas coloca numa letrinha corpo 4 no meio de um monte de informação dentro da conta, e essa informação está equivocada, porque certamente que ela está fazendo isso baseada em alguma brecha do contrato de concessão, mas ela deveria informar, como antigamente a Sérgio informava, você recebia um aviso, era colocado no relógio, sua luz vai ser cortada em 3 dias. A pessoa dava os seus pulos e pagava, né? Esse era o modelo da nossa companhia de energia elétrica, CBE, ou da própria Sérgio, que era uma companhia estadual. Hoje, depois que essa Ampla entrou, ela começou a cortar, mandando esse aviso por e-mail, mandando aviso escondido no meio das informações da conta de luz. Isso aí isso é muito complicado. Talvez seja isso que a prefeitura esteja alegando para não ter pago a energia e para buscar essa religação através de uma liminar. Embora esse corte da luz da prefeitura e dos prédios da prefeitura não são por atrás de uma conta ou duas, não, tá? Isso é coisa do ano passado que está rolando. E já é uma tolerância que a Enel vem tendo com o poder público que não tem com o usuário comum. Agora a gente já está pagando água, né? A prefeitura já está pagando água. Cerca de 200 imóveis próprios municipais estão pagando água. Todas as escolas estão pagando água, todo mundo paga água. Todas as escolas, todos os postos de saúde, são mais de 200 prédios que a prefeitura tem, inclusive os imóveis alugados. Paga-se água, que antes não pagava a SEDAI. A SEDAI fazia a medição, mas zerava a conta porque tinha aquela coisa do acordo e tal, então não se cobrava. Então, a partir de agora, já vem sendo pago. E certamente que não está pagando, porque se você entrar no portal da transparência, o valor que foi pago de água de janeiro até o mês de abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril não venceu ainda, mas bom, esses 3 primeiros meses está num valor muito baixo. Então, certamente que, ali no portal da transparência está dizendo que foi pago. Embora esse portal também está sendo alimentado muito, sem transparência nenhuma, né? Então, pode ser que não seja verdade, mas está se pagando já um bom dinheiro de água a essa empresa Imperatriz. Mas se você vê que não pagaram luz, em algum momento vão deixar de pagar água também. Aí vai ter corte de água. Não vai ter corte de água, porque a Imperatriz é amiga do príncipe, então, do príncipe perfeito, então não vai cortar essa água, vai deixar acumular. Até porque o governo está acabando e isso aí vai ser pago pelo próximo prefeito. Então eu acredito que ele vai deixar acumular as contas de água, até porque falta dinheiro para tudo na prefeitura. A prefeitura só está tendo dinheiro hoje para pagar os conchavos, né? Você vai ver as empresas de assessoria, de venda de programa, de computador, que é tudo arranjo, todo esse pessoal está recebendo em dia. O lixo está recebendo com certo atraso, a merenda só começou a receber mais ou menos, depois que deixou as escolas sem merenda, teve aquela grita toda, então eu falei, deu um cala-boca qualquer lá e fez alguma compra, então voltou a ter merenda nas escolas, não com a qualidade que se paga, mas voltou a ter merenda. Mas está tendo muito atraso. Isso porque, realmente, a prefeitura está tendo muito dinheiro sequestrado em conta. E a prefeitura não está recebendo muitos repasses federais e estaduais que não podem chegar ao município porque estão bloqueados. Porque a prefeitura, o município de Teresópolis não só está no calque, como está com as suas receitas travadas. Tá, vamos explicar um pouquinho. O município está tendo suas receitas... O dinheiro entra, mas o dinheiro é sequestrado. O dinheiro já fica para o tribunal. Vamos explicar direitinho. Agora, por que aconteceu isso? Pessoa entender. Por que aconteceu isso? Prefeitos ruins nós já temos tido há muito tempo, né? Mas por mais que esses governos anteriores tivessem problemas, e a gente vai falar aí dos problemas do Arley, por exemplo, né? Começa com aquela desgraça do Jorge Mara em 2010, 2011, vem a tragédia, a cidade realmente se envolve em tudo isso e vem a corrupção na política, então tudo vem, acaba que o Arley não consegue tocar a prefeitura do jeito como se espera que um prefeito faça, e nós tivemos aí em 2015, você lembra disso, 2014, 2015, nós tivemos, o prédio da prefeitura sem luz, por 2 vezes. Casa de Cultura teve a luz cortada, alguns prédios tiveram a luz cortada, prédios não assim tido como essenciais, postos de saúde e escolas. Naquela época não se cortou isso, dessa vez cortaram, de escolas e creches.
Só que, ainda assim, aquele prefeito ruim da época pagava os precatórios em dia. Então, a gente não pode reclamar que nesse período aí de Jorge Mário até o período do Vinícius, a prefeitura sempre pagou os precatórios. Até porque vinha a questão da execução, se não pagar em 2, 3 meses vai vir a execução, vai ter retirado o dinheiro da conta, então a prefeitura ia vindo, dando seus pulos e vinha pagando. Só que em 2019, esse prefeito que está aí, tem bom trânsito na justiça, ele conseguiu uma liminar para ficar 7 meses sem pagar o precatório, porque ele alegou na justiça que o pagamento do precatório estava inviabilizando o seu governo. Inviabilizando, e porque era culpa dos ex-prefeitos, era culpa da tragédia de 2011, ele arrumou um monte de desculpa na justiça e conseguiu uma liminar que valeria por 7 meses. E aí depois, nos 2 anos e meio seguintes, ele conseguiu ir embromando a justiça de que não tinha resolvido, que não era bem assim, e a liminar de 7 meses durou 3 anos. Quando a justiça percebeu que estava levando uma volta do prefeito, o tribunal derrubou a liminar e quis receber esses atrasados de 3 anos. Não são dívidas do Tricano, não são dívidas do Arley, do Jorge Mário, do Peto, ou sei lá, dos prefeitos dos anos 70. Essas dívidas do precatório que a prefeitura não está pagando e que está tendo dinheiro sequestrado são dívidas do prefeito Vinícius, que ele não pagou em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então a dívida é dele. Embora sejam precatórios de dívidas passadas, de governos passados, também o Tricano pagou muita dívida que não era dele, que era ainda da época dos prefeitos anteriores, a mesma coisa o Arley, a mesma coisa o Márcio Catão, os prefeitos nós tivemos ao longo desse tempo aí. Então, ou seja, essa dívida que ele deixou de pagar em 2019, entre 2019 e 2022, por conta de um liminar que ele arrumou, essa dívida é dele, porque eram prestações de uma dívida passada que ele deveria ter pago, como os ex-prefeitos também pagaram. Só que os ex-prefeitos não conseguiram eliminar. Essa solução da liminar, que parecia ser uma coisa muito boa para o governo, daí, enquanto ele não pagava a dívida de precatório, ele comprava 20 milhões de reais em tablet, ele pagava viagens para esses secretários fazer dancinha em cursos de coaching. Lembra disso? Foi para Mérida, foi para Cancún, e viagem dentro do país mesmo, né? Lembra de um encontro de secretários que teve em São Paulo aí, que lotou um salão para ouvir um pastor da Lagoinha pregar coaching. Lembra disso? Deu notícia disso no jornal. Isso não foi de graça, não. Isso teve custo de passagem de avião, teve custo de hospedagem de hotel, teve custo, os custos normais, né, de inscrição nessas palestras, né? Então, assim, houve uma orgia de gasto enquanto ele não estava cumprindo os pagamentos do precatório. Então, esse dinheiro que ele gastou, agora está sendo cobrado. Então, a dívida é dele, não é dívida de prefeitos passados. Então, o prefeito mente quando diz que esse sequestro em conta é de dívidas de prefeitos passados. São prestações que ele não pagou. Cabia a ele pagar enquanto foi prefeito, como também os ex-prefeitos vinham pagando dívidas que foram feitas em precatório dos governos anteriores. Então não existe essa coisa de dívida de prefeito passado, né? De prefeito passado seria se fosse agora surgisse na justiça uma cobrança de uma dívida de 2010, mas não, essas dívidas vêm sendo acumuladas e vai passando, né? Cada um tem a obrigação de gerar o mínimo de dívida e de precatórios e pagar os precatórios que cabe ele pagar. Dívidas e ele não pagou as outras. Ele está gerando muita dívida. Fala-se hoje em 300, 400 milhões que a prefeitura deve de precatórios, ou seja, o prefeito vai ter que pagar parte dele e os próximos prefeitos vão pagar também esses precatórios já existentes. Mas muitas dessas dívidas, desses 400 milhões, já estão nessas dívidas geradas por esse prefeito de agora, porque ele não resolve nada, empurra sempre para frente, né? Como os outros prefeitos anteriores também empurraram para frente, ele herdou dívidas passadas, como os prefeitos anteriores também receberam dívidas anteriores a eles. Criou novas. Só que esse aí está criando muitas dívidas novas. Inclusive está criando uma dívida que equivale a uma 5 Praça Olímpica, que é a dívida da SEDAI. Né? Então essa coisa que a SEDAI recebeu aí 120 milhões, me parece, como pelo seu patrimônio, isso aí está dito no próprio acordo, lá, que deve se pagar, coisa que a prefeitura negava, dizia que não tinha que pagar nada a SEDAI, porque o patrimônio era da prefeitura. Não, existe um bem a ser pago à SEDAI, porque ela tinha bens no município, ela ainda tem bens no município, muitos bens. Esses bens estão sendo usados
pela prefeitura agora, passou para alguém utilizar, e isso vai gerar uma dívida, eu acredito que um precatório de perto de R$1 bilhão pelo patrimônio da SEDAI. O patrimônio da SEDAI não é pequeno, tá? Além das 54 elevatórias, além da estação de tratamento, a estação de captação, além da rede que tem, tudo isso pertencia à SEDAI. Então isso era patrimônio dela, e a SEDAI não é uma empresa particular ou empresa do Estado. É uma empresa mista, e que por ser mista, é um patrimônio, as ações dela têm particulares, sócios, donos dessas ações, e tem o povo do Estado do Rio de Janeiro que é dono da SEDAI. Então o governador não pode abrir mão do seu patrimônio em Teresópolis. Para você ter uma ideia, o patrimônio da SEDAI em terras no município de Teresópolis superou a 1% do território do município. Não é pouca coisa, né? Então, ou seja, tem muitas áreas da SEDAI no município, que são além da questão da proteção de manancial. Então, ou seja, o patrimônio dela é muito grande, que ela vem acumulando ao longo de muito tempo que ela teve na cidade, desde os anos 70, né? Então é necessário que isso seja ressarcido. E essa dívida vai ficar para um próximo prefeito pagar, para que o amigo do prefeito atual pudesse explorar a água, que é o que está acontecendo aí. Essa licitação da água é uma coisa vergonhosa para a cidade. Atrás do quartel da Polícia Militar, ali tem uma casa de festa, aquilo ali é da SEDAI. E eles agora abriram o terreno, desbastaram o morro, né, uma parte do morro, da mata, nem sei se poderiam ter feito isso, e ali virou um depósito de tubos. A SEDAI está botando ali, todo dia chega um caminhão, tem muita coisa em tubo lá, tubulões, né, aqueles tubulões. Está tudo depositado, tudo guardando, estão guardando ali. Eu tenho minhas dúvidas com relação àquele patrimônio ali, porque aquilo não é da SEDAI, da SEDAI, né? Parece que é de uma associação de funcionários da SEDAI. A ocupação daquela região ali, do quartel da PM, do quartel dos bombeiros e desse clube da SEDAI, ela tem que ver a origem dessa terra, se é uma terra devoluta, se é uma terra comprada com escritura e RGI. Eu não conheço bem aquilo ali. Mas aquele canto ali é um canto de proteção ambiental que acabou sendo cedido para o bombeiro utilizar, para a SEDAI utilizar. Aqueles prédios no fundo, ao lado do bombeiro, avançando para cima em direção ao corta-vento. Aquela região ali é uma área de proteção, é uma área de amortecimento, que liga o Parque Nacional a essa floresta atrás do Colégio Estadual, ou seja, essa região ali, mas de qualquer forma, além desses patrimônios que ela tem e não está usando, né, porque essa nova empresa passou a usar, ela está recorrendo a guardar esse material, então, nesse próprio que a SEDAI tem no município. Marquinhos Maia está aqui com a gente. Obrigado, Marquinhos Maia. Jaime da Feirinha, bom dia, Jaime. Flávio Carreiro, todo mundo participando aqui do programa, né? Um assunto que a maioria das pessoas não sabem. Pois realmente a maioria das pessoas não sabe de muita coisa, né? Esse caso da água, por exemplo, a gente ficou aqui mais de um ano brigando, debatendo água, sem ninguém da sociedade teresopolitana querer defender, querer entrar numa luta. Hoje, estão pagando o preço, agora está todo mundo reclamando que a água está cara, né? Mas as águas estão sendo levadas, né? O problema agora é a luz da prefeitura que foi cortada, e o prefeito não pagou, mas conseguiu uma liminar para religar as luzes, né? E aí a gente vai falar sobre isso, se ele estava ou não na cidade durante esse período, mas depois do comercial. A gente está indo para o comercial, a gente volta já. E aí, o prefeito viajou? Poderia ter viajado? É o momento do prefeito viajar? A gente volta já.